Boa noite, estamos aqui em mais uma Educação de Classe e hoje completando 60 dias de greve na rede estadual. Nossa saudação a todos os profissionais que se mantêm firmes nesse propósito, lutando por uma educação de qualidade, e a todos os alunos também, né, que se mantêm firmes no seu propósito, nas suas ocupações, tentando lutar pelos seus direitos, pela reforma nas escolas, com uma pauta específica. Então, realmente parabéns aos lutadores, e quem ainda não ingressou na greve, ainda tem tempo, né? Sempre há tempo de vir lutar pelos direitos que são de todos. Então, uma convocação também a todos os colegas que ainda não entraram em greve, que estejam participando do movimento. A gente vai colocar com durante o programa, alguns pontos que já avançaram na negociação. Mas antes eu queria apresentar os nossos convidados de hoje. Hoje nós temos aqui Adriana Rangel e Reginaldo Marçal, que são representantes do Movimento Negro em Petrópolis e vêm falar de uma programação super interessante também. Boa noite, Adriana. Boa noite, Rose. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Rose, tudo bem? Ô, Adriana, como é que vai ser o que vai acontecer esse mês de especial nessa programação? O que acontece, né? Fala-se em 13 de maio, vem a ideia da chamada liberdade. E aí eu carrego o seguinte lema: foi dada a liberdade, mas esqueceram da carteira assinada. Parcial. E esse nosso encontro foi a partir de uma solicitação de uma jovem. Né? Então, assim, que pena que essa jovem aqui não está, que ela que foi a idealizadora do primeiro encontro de combate à discriminação racial na escola e no trabalho. Então, assim, eu deixo aqui o meu agradecimento a Keila Alves, que foi ela, a idealizadora, uma jovem, né? Que viu que é o momento da escola discutir. E aí esbarra com a questão, a dificuldade da implantação da Lei 10.639. Para quem não conhece, Adriana, que lei é essa? É a lei que tanto a rede pública como a rede privada, a questão da história da África, né, da cultura afro-brasileira, desde a educação infantil ao ensino médio. E a gente observa a grande resistência. Poucas são as unidades que trabalham com a Lei 10.639. Que desenvolvem algum tipo de trabalho, que a maioria não desenvolve nenhum. Que tem que estar dentro do PPP. E muitas vezes o que você observa é um trabalho isolado. O que acontece? Se nós começarmos a abordar a questão da história do negro e quebrar, né, alguns paradigmas, vai ser um processo de construção. Né? Nós vamos começar a construir uma nova identidade. Com certeza, nós vamos amenizar essa questão da discriminação que é muito gritante dentro dos bancos escolares. E principalmente, né, Adriana, passar a ter como a nossa cultura, a nossa história. Porque não é a história do negro, não é, nossa. É a nossa história, né, a nossa cultura, que é pertencente a todos. E a gente não tem essa questão de pertencimento, né? Fica aquela coisa, é o dia do índio, é o dia do negro, é o dia... a nossa cultura como povo, né? Que, na verdade, né, nós, brasileiros, fazemos parte de 3 matrizes. Né? É a indígena, que nós não podemos, porque a história do negro está muito envolvida com a questão indígena. Né? E a questão dos colonizadores que aqui chegaram. Então, na verdade, é um trabalho muito fragmentado e aonde a matriz africana e a matriz indígena ficam esquecidos. E às vezes acabam sendo muito caracterizados, né? Sim. Como uma coisa diferente, que não é diferente, é do dia a dia, né? Sim. A tua história do dia a dia, a convivência que ela precisa ser melhor trabalhada, Sim. né? As oportunidades, que eu acho que isso pesa muito. Ô, Reginaldo, o que você tem a acrescentar sobre isso? É muito importante, Rose, a gente está começando a abrir, e esse foi o desafio que a Adriana me trouxe, e eu aceitei de coração, porque se você for falar de Petrópolis hoje, a cultura petropolitana é o quê? Uma cidade que foi colonizada por portugueses e alemães. E quem participou duramente, severamente também dessa construção da Petrópolis imperial, os negros também participaram dessa história, deixando sangue deles. E quando você vai ver, você vê eventos, né, culturais que promovem a cultura A, a cultura B, isso, aquilo, e o negro você fica restrito só ao carnaval, a uma roda de samba, alguma coisa ali. Mas você falar da cultura do negro inserida na construção do cidadão petropolitano, isso hoje fica assim, você não tem um centro de referência, você não vê isso nas escolas, você não vê isso, me desculpe até falar, na parte assim, da educação petropolitana, querer levantar isso como motivo de honra, entendeu, Adriana? Então, Rose, então você vê, começamos a fazer alguns encontros, né, Adriana, e foi surgindo um clamor. Você vai ver escolas
na Independência, na Provisória, no 24 de Maio, isso e aquilo, são os guetos. Mas você não vê a cultura negra inserida com alegria, com festividade. Não há um projeto de valorização da cultura. Valorização. Esse que foi o desafio que a Adriana trouxe do movimento e falou, a gente precisa falar. E tenho filha, entendeu? A minha filha não é o futuro que a gente está vendo, a gente está vendo o presente. Como é que esse jovem hoje, negro, se sente na sociedade petropolitana? Qual é a visibilidade que ele tem? O que a sociedade pode oferecer para que o sentimento dele de cidadão, da cor, do sangue, ele tenha orgulho disso? Então, quando isso começou, essa proposta, isso eu sou fã da Adriana por esse aspecto, porque ela é militante guerreira. Por que nós nos conhecemos, né, Adriana? Minha filha tem uma doença que é predominante em negros, a doença falciforme. E a gente estava conversando e vai se falar, e se cita que em Petrópolis tem pouquíssimas pessoas com doença falciforme. Quantos casos foram citados, em média? A Secretaria de... vamos falar assim, eles citam 4, 5 casos. Mas 4 casos? 4 casos, mas não é por aí. Então, você vai amarrando um assunto no outro, e você chega no assunto de discriminação dentro da escola, você chega na inserção do trabalho, entendeu? Você vai vendo que Petrópolis, né, certos assuntos assim da população negra, eles são deixados de lado. E essa eu acho que é a proposta que a gente tem querer trazer para um resgate. Entendeu? A gente não discute as formas atuais de racismo, né? Porque você pode dizer, não tem mais racismo. Não tem mais preconceito. Não existem mais certos jargões, as pessoas não são mais tão grosseiras, mas as pessoas continuam sofrendo. Sim, é o chamado de racismo velado. Velado. Né? Hoje, como a lei está muito em cima, então as pessoas ficam com certo receio. Mas nós, né, que estamos na militância, né, e montamos um grupo de pesquisadores e militantes do movimento negro, e a nossa atenção é essa, é trazer multiplicadores da informação. E a juventude hoje está agregada, e ele tem um outro olhar. Ele consegue perceber que um simples olhar de um grupo, uma pequena brincadeira, ali já está o racismo. Traz né? Então, o nosso objetivo nesse primeiro encontro é trazer à mesa a questão da juventude. Isso aí. Para ele dar o depoimento e fortalecimento ao outro jovem, né? O chamado de empoderamento. Dar condições ao outro jovem de se posicionar e conhecer a sua verdadeira história. Não ficar essa questão que 3 de maio arrancou as correntes, acabou. Não acabou por aí, não. Tem o 20 de novembro, que é o dia do zumbi. Né? Vamos lá pintar o zumbi na escola. Não. E as outras lideranças, os outros quilombos, como que era a estruturação de um quilombo, como era a estruturação de uma cidade. Vamos conhecer a nossa história. Né? Esse é o nosso grande objetivo na militância, eu como educadora. Então, nós, né, no grupo, vimos essa necessidade e o grupo cresceu. Que bom. E é muito bom sentarmos e discutir a nossa história. Sim. Certo? Agora, esse encontro vai ser aonde? Vai ser no dia 18 de maio. Na Casa Cláudio de Souza. Né? Eu quero agradecer a Rosane de Freitas, que abraçou a nossa luta. Muito obrigada, Rosane. Sempre de portas abertas. Sempre de portas abertas pelo movimento negro, a pessoa com deficiência. Estaremos lá dia 18 de maio, às 18 horas, né, realizando o primeiro encontro de combate ao racismo na educação e no trabalho. Todos estão convidados? Todos estão convidados. Aberto, não precisa pegar convite em lugar nenhum. Não, é aberto a todos. E é muito importante que a gente esteja discutindo isso, gente, para melhorar a nossa prática, né? Que muitas vezes a gente acaba tendo atitudes também preconceituosas por não estar discutindo esse preconceito. Que, na verdade, enquanto professor, principalmente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar mais em relação à causa. É uma construção social. Ano passado eu fui convidada para participar de uma capacitação com crianças de educação infantil. Eu falei, gente, eu sempre trabalhei com ensino médio, trabalhar com educação infantil, como que vai ser eu palestrar para uma educação infantil? E é maravilhoso trabalhar com a criança, porque a criança, ela não tem preconceito. Pura, né? E como foi bom eu chegar com uma boneca negra, que é difícil você encontrar boneca negra. Você achou uma boneca negra? Foi muito difícil você encontrar. Estava no fundo de uma prateleira, como foi difícil encontrar. E que a criança ainda identificou, né? Tia, a boneca é igual a você. Sim, né? E foi aquela conversa descontraída. Como foi gostoso. Sim. Então, a gente precisa lidar com a questão da negritude de uma forma espontânea, de uma forma clara, sem barreiras. Rose, e falando, né? Eu entendo assim, existe uma sequência. Então, é preconceito, é aquele conceito pré-concebido de uma situação. Depois, você cria um preconceito na sociedade,
na casa. Isso, às vezes, é fortalecido na escola, quando você não tem ações que sejam, né, de valorização. Então, do preconceito que, às vezes, algumas famílias ainda têm dentro de casa, ela vai passar para uma segunda fase, que vai ser o racismo, que aí a pessoa ela vai se entender que, por ela ter uma cor diferente, por ela ter, né, traços físicos diferentes, essa cor dela, que não é nem raça, né? Raça humana nós somos, entendeu? Nós somos. Mas a cor dela, a etnia dela, a cor de pele dela, vai fazer ela uma pessoa superior a uma outra, e através disso ela vai entrar na cabeça de outras pessoas que vão se sentir intimidadas, e dali ela vai ter atitudes que vão ser atitudes discriminatórias. Então, começa com preconceito, ele passa para o racismo e depois ele vai para a discriminação. E esse ponto é onde essa jovem, né, que motivou a gente a estar se reunindo, que ela chegou, ela teve preconceito, ela sentiu ações de racismo e ela foi discriminada. Sim. Entendeu? E quando acontece a discriminação, aí é passível de lei, que a gente vai... Mas quando isso não... Até chegar lá... Quando isso não é verbalizado, quando isso não explode, o que acontece com a criança que vai crescendo com esse sentimento? Quais são as situações que a pessoa no dia a dia passa, até sem perceber, e como cai na naturalidade, né? O preconceito, ele acaba tomando o ar de natural. E isso que o nosso grupo, nesse encontro, não é, deixa para lá, é assim. Não, não é assim mesmo. Não é natural. Não é natural, não, né? E a nossa abordagem que vai ser nesse 18 vai ser essa. Não é numa simples brincadeira, é uma questão muito séria, né? E vamos ter lá a questão voltada à educação, voltada ao trabalho, e teremos o Dr. Wagner para dar todo o suporte em termos de direito, né? Chegou a hora de nós começarmos a agir com a lei. Chega de achar que é assim mesmo. Inclusive, o maior número, a própria educação, né? Sim, o maior número, de alguma maneira, que isso de acordo com dados, né, que eu venho estudando, venho lendo, o maior número de evasão são de alunos negros. Sim, é verdade. Os alunos que evadem são alunos negros de comunidade. É verdade. Entendeu? E o que acontece? A questão do acesso, se você for ver acesso ao ensino médio, um número reduzido de negros que chegam. A igualdade não está sendo oferecida. E o pior... Nem garantida. E o pior é o quê? Quando eles evadem, eles vão para onde? Sim. Você entende? Como é que isso... A sociedade vai pagar de alguma forma por isso. Entendeu? Como o preconceito acaba deixando as pessoas mais vulneráveis a certas situações. Suscetíveis a certas situações. E daí que não acabam sendo escolhas. A pessoa acaba sendo jogada. E mais uma vez, né, que eu venho falar, o grande papel está na educação. Nós seremos transformadores dessa ação. Nós seremos motivadores, né? E daí a questão, nós da militância somos insistentes, somos perseverantes e falamos da questão da aplicação da Lei 10.639 nos bancos escolares. E temos que colocar isso em prática mesmo, né? Então aqui fica um recado para a professora Maria Elisa, ainda dá tempo, né, nesse curtinho espaço que resta aí do governo, de tomar uma atitude em relação a colocar na prática realmente o que está colocado em lei, né? E que as nossas escolas possam ser pioneiras nessa questão. É uma boa atitude. Seria alguma coisa assim para louvável, uma atitude louvável, porque isso é o caminho natural das coisas, entendeu? Você conhecer as suas raízes. Você só se conhece melhor quando você conhece suas raízes. Então, um projeto desse, um projeto que dê certo, que venha a ser levado de forma séria, é um projeto que no futuro vai falar, começou por ali. Isso seria muito bom que começasse por Petrópolis. E a nossa história fica com uma lacuna, né? Como vocês colocaram no início. Os alemães vieram da Alemanha, e o resto todo da população veio de onde? Na verdade, o desbravar, né? O Petrópolis ser Petrópolis foram os negros que desbravaram, estiveram ali, né? Foram os pés e as mãos dessa cidade. Que não deve ter tido, né? A gente não estava lá na época, mas é óbvio, né? Não, que não eram os alemães que faziam as estradas, né? Deixa eu... Sem desmerecer cultura nenhuma, né? Sim, mas a gente tem que entrelaçar as culturas. Olha só, a gente entende assim. Então, os alemães eles chegaram, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas em 1843, 1840 por aí, eles iam para a Austrália e 40 famílias aproximadamente vieram para ser colonos, para trabalhar para a cultura, para fazer a cultura aqui, plantar e colher aqui normal. Depois eles viram que era bom, eles conversaram, tinha necessidade de construir um Petrópolis com a mão de obra mais qualificada, que é do negro. Não era que a gente veio para cá, nós viemos para cá, né, Adriana? Forçadamente. Sim. Então foi feito o convite e 600 famílias, que era para ser 600 casais, 600 famílias vieram da Alemanha
para povoar Petrópolis. Então, nisso, essas 60, elas vieram convidadas com a proposta de trabalhos estruturadas. Já no outro padrão. No outro padrão. Então, a cultura, a gente deve muito à cultura alemã. Sim, com muito certeza. à cultura portuguesa, à cultura contribui. italiana. Com A gente não está aqui certeza. fazendo, porque... Não, jamais. Pelo contrário. Eles vieram contribuir, suaram, fizeram essa Petrópolis linda como é, mas enquanto partido negro ele foi esquecido, ele foi colocado Foi na riscado da marginalidade da história de Petrópolis. Entendeu? Então, todo mundo Não só de quando vem... Petrópolis, né? Não, Mas da a história do história do Brasil em país. si. eu falo né? assim, Petrópolis, a gente estava conversando com a Adriana, porque a gente tem que começar no nosso local, aí Tentar depois a mudar. gente mudar o nosso, para depois a gente começar a falar no âmbito nacional. E Petrópolis é uma cidade imperial, tudo começou em Petrópolis, entendeu? Então, Petrópolis é um lugar que a gente não pode ser negligente com a história das raízes que fundaram Petrópolis. E nós somos negligentes com a história do negro petropolitano. Gente, esse assunto é apaixonante, nós vamos ter mais alguns blocos sobre isso. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos.